A Austrália é conhecida pela presença de tubarões, mas os ataques são relativamente raros. Mesmo assim, eles estão rondando e em janeiro de 2026 ocorreram 4 ataques em 48 horas, tornando o mês o pior em muitos anos. Meninos brincando na água são atacados por tubarões e surfistas são pegos de surpresa em meio às ondas. Os primeiros terríveis ataques de tubarões de 2026 você vê agora. O verão australiano vai de dezembro a fevereiro e traz consigo chuvas, em janeiro de 2026. Porém, chuvas mais intensas do que o normal causaram alagamentos e resultaram em maré cheia e água turva. Todos esses fatores, unidos à geografia australiana, se tornaram ambientes ideais para a forte presença de tubarões-touro. A costa de New South Wales, especialmente na região de Sydney, é uma das mais icônicas do mundo. É uma mistura de praias famosas, falésias e um estilo de vida bem descontraído. Toda a cidade de Sydney é cercada de paisagens impressionantes de tirar o fôlego. A importação, exportação e cruzeiros turísticos são um dos pilares da economia. O Hermitage Foreshore Walk, também conhecido como Jump Rock, é uma das trilhas costeiras mais bonitas e escondidas da cidade. Ele fica dentro do Sydney Harbour National Park e oferece uma experiência diferente das praias abertas. No Jump Rock, você literalmente caminha à beira da baía, com vistas panorâmicas do porto. É uma rocha que avança sobre o mar, usada para saltos na água. Apesar de ser muito popular, também é perigoso. Ao fazer o trajeto para a pedra, é possível ver placas alertando sobre o risco de lesão e morte. Mesmo assim, turistas e moradores locais que gostam de adrenalina se aventuram fazendo saltos. Nico Antic tinha 12 anos. Era uma criança feliz, amigável e gentil. Ele e seus pais moravam na região leste de Sydney, na área de Bondi e Vaucluse, e gostava muito de esportes. Começou ainda muito cedo no programa Surf Life Saving, um treinamento para resgates no mar, algo muito comum entre as crianças da Austrália. Outra parte de seu tempo era gasta com futebol. Tinha muitos amigos e juntos costumavam sair para brincar. Nico tinha muita energia e era muito sociável. Boa parte da comunidade o conhecia. Seus pais, originalmente da Argentina, o incentivavam e o apoiavam nas atividades que ele gostava de fazer. No dia 18 de janeiro, à tarde, Nico e seus 3 amigos foram para o Jump Rock. Era verão, e eles queriam se refrescar e se divertir um pouco. Eles chegaram ao lugar e caminharam ignorando as placas de aviso como todos faziam. Já tinham pulado por ali. Nada nunca havia acontecido. Logo os pulos começaram. Era divertido. Nico estava feliz, brincando com os amigos. O tempo passou e o sol começou a se pôr. Era por volta das 4 horas. Eles enrolavam, queriam ficar um pouco mais. No fim da tarde, o risco de tubarões aumenta, pois há mais peixes perto da costa, ou seja, alimento natural, e correntes de marés também levam as feras. Além disso, a visibilidade piora. Isso foi intensificado pelas chuvas intensas. O pequeno grupo de crianças não percebeu quando um tubarão começou a rondar. Nico pulou na água, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma boca de dentes afiados mordeu suas 2 pernas de uma vez. Nico deu um grito alto e assustador. Seus amigos imediatamente se viraram para ele. Uma poça de sangue se formava ao seu redor. Uma barbatana surgiu e todos entenderam. Os 3 meninos, contrariando qualquer tipo de autopreservação, avançaram em direção a Nico. Eles não se importaram com nada além de salvar o amigo. Felizmente, o animal largou o garoto quando os outros se aproximaram. As crianças conseguiram juntas arrastá-lo para fora, antes que um deles corresse gritando por ajuda. Um dos que seguravam Nico disse posteriormente que ele lutava para continuar consciente e não conseguia falar. Nico sangrava muito. O menino que disparou por ajuda contou para o primeiro que viu o que aconteceu e imediatamente uma ligação de emergência foi feita. Uma comoção estava se iniciando. A ambulância chegou em pouco tempo. Paramédicos chegaram até ele e fizeram um torniquete bem feito. Em seguida, ele foi levado ao hospital mais próximo. A mídia local divulgou na época
que ele havia perdido ambas as pernas. Contudo, apesar dos esforços dos médicos, incluindo colocá-lo em coma induzido, não teve sucesso. Depois de 6 dias, seus ferimentos se provaram muito graves. Nico foi declarado morto. A área onde Nico estava nadando ficava um pouco ao sul das redes de proteção contra tubarões, que estão instaladas em uma praia próxima. O Jump Rock, além dos perigos de lesões e traumas, também tem a presença dessas feras mortais. Seus pais ficaram arrasados, a repercussão foi grande. Houve uma comoção nacional e a comunidade de Vaucluse e Bondy ficou chocada. O clube de surf Life Saving e a escola dele prestaram homenagens públicas, destacando que ele era um garoto feliz, ativo e querido. Especialistas concluíram que o responsável pelo ataque foi um tubarão-touro que não foi capturado. Nico foi o primeiro, mas não seria o último. Em 19 de janeiro de 2026, em Dee-Why Beach, região conhecida como Northern Beaches, em Sydney, um menino de 11 anos estava prestes a entrar na água para surfar. Esse ponto é ideal para atividades esportivas e é muito frequentado por atletas amadores e até profissionais. Crianças também vão ao local. O garoto que estava com seu pai queria treinar. Era manhã, o sol havia nascido há pouco. Mesmo tão cedo, já havia outros se aquecendo e entrando no mar. Era o melhor horário. Acostumados a ir ao Dee-Why Beach, não esperavam nada muito diferente do normal. O sol ainda fraco dava sinais de que seria um dia quente e ensolarado. O Hermitage Foreshore Walk, também conhecido como Jump Rock, fica aproximadamente a 27 quilômetros de Dee-Why Beach, um trajeto de, em média, 40 a 50 minutos de carro, dependendo da rota e do tráfego. Uma distância considerável. O ataque a Nico Antic, no dia anterior, embora tenha gerado muita repercussão em toda a Austrália, foi tratado como um acidente isolado. A distância também apenas afastava ainda mais a possibilidade de haver algum outro encontro com algum tubarão ou até o mesmo. Ninguém na região de Dee-Why se preocupou. Acreditavam fortemente que não aconteceria mais nada. Ataques de tubarões são comuns. Esse era só mais um. O garoto entrou na água enquanto seu pai ficou na praia. Ele começou a pegar algumas ondas. O pai observava perto do mar, atento ao filho. Ele estava sempre o apoiando e o acompanhando cedo nas manhãs de surf. Surfistas mais velhos começavam a chegar e a circular pela praia. O garoto nadava e esperava uma boa onda, e então a pegava. Repetiu esse processo várias vezes, até que se sentou em sua prancha. Já tinham-se passado bons minutos desde que chegou ali. Agora, parado, procurava mais uma boa oportunidade. Contudo, sentado na prancha, não percebeu quando um tubarão surgiu. O ataque foi rápido. A criatura apareceu por trás e tentou morder sua perna, mas acertou a prancha. O garoto caiu na água. Os surfistas que estavam por perto viram tudo e nadaram para tirá-lo dali. Ele foi colocado na prancha de um deles e levado para a praia. Felizmente foi salvo a tempo de não sofrer mais um ataque. Seu pai, preocupado, perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, não tinha ferimentos, mas o susto foi grande. Um dos surfistas conseguiu pegar a prancha de volta. Ela estava com um pedaço arrancado. Nesse momento, o garoto percebeu o quanto esteve perto da morte. Se a mordida o tivesse acertado, provavelmente estaria correndo para o hospital sem alguma parte do corpo ou, pior, teria sido morto. Ele foi levado ao hospital mesmo assim. O ataque foi noticiado como sendo o segundo em 24 horas em Sydney e em uma região razoavelmente longe do primeiro ataque. Foi inevitável não pensar que poderia ter sido o mesmo animal e que ainda poderia fazer mais vítimas. A preocupação tomou conta dos moradores da cidade. O garoto saiu ileso. Ele não teve sua identidade divulgada, mas agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram a sair da água. Também disse que não iria surfar por uns dias. A mordida foi analisada e biólogos de tubarões sugeriram que o dano provavelmente foi causado por um tubarão-touro. Drones sobrevoaram o local em busca do animal, mas não encontraram nada devido às águas turvas. Um alerta foi colocado na praia, que foi fechada. A mídia também pediu que banhistas e surfistas evitassem as águas com baixa visibilidade. Uma rede de tubarões foi colocada em Dee-Why para diminuir a presença desses animais. No entanto, alguns surfistas não levaram o alerta tão a sério
e não se importaram com os incidentes. Continuaram a praticar o esporte normalmente. Manly Beach fica na região das Northern Beaches, em Sydney, e é conhecida por ser uma mistura de praia de surf com vida urbana bem ativa. Suas ondas são boas e é muito popular, sendo uma área forte para esportes aquáticos. É um lugar movimentado, rodeado por bares, restaurantes e cafés. A distância entre Manly Beach e Dee Why Beach é relativamente curta, por estrada, de 10 a 15 quilômetros, cerca de 25 minutos de carro. André de Ruyter tinha 27 anos, era músico e surfista. Ele procurava se dedicar igualmente às suas duas paixões. Às vezes saía quando não tinha tempo, ia surfar à noite. Gostava tanto do mar que não se importava em perder um momento de descanso depois de um dia duro. Surfar era para ele o próprio descanso. Ele não era turista, sabia bem sobre os riscos, principalmente em surfar à tarde, quando o sol se punha, mas não ligava. Embora seus amigos o alertassem, ele nunca tinha passado por nenhuma experiência de encontro com tubarão. Ele escutava os conselhos, mas não os seguia. Era 19 de janeiro, à tarde, pouco depois do meio-dia, e, assim como toda Sydney, André ouviu falar sobre o garoto atacado em Dee Why. Era uma praia próxima. Ele também ouviu sobre o ataque a Nico Arctic. Pensou no quanto isso poderia ser uma coincidência, ou se realmente poderia ser uma onda de ataques de tubarão, e como jornalistas alertavam, evitar águas turvas. Da última vez que surfou, elas estavam turvas, e ele tinha até conversado com um amigo sobre isso. Contudo, logo deixou esses pensamentos de lado. Ele não deu tanta importância e continuou sua rotina. André, que morava e trabalhava em Wollongong, ao sul de Sydney, estava de folga nesse dia. Ele passou toda a manhã resolvendo pendências, mas ainda assim queria sair para surfar. Às 2 da tarde, saiu de casa. Seu objetivo? Chegar a Manly Beach. Adorava essa praia, mas não era sempre que podia ir até ela, devido à distância. Dessa vez, porém, ele podia. Pegou o carro e dirigiu tranquilamente. Não havia trânsito, e ele conseguiu chegar às 4 horas em Manly. Ele não tinha nada em sua cabeça que não fosse sua prancha e o mar. Era fim de tarde, e alguns surfistas já estavam indo embora quando André entrou na água. A visibilidade da água era péssima, e o céu nublou de repente. Ele logo viu uma onda se formando. Essa seria sua primeira. Nadou rapidamente até ela e ficou de pé na prancha. Apenas um pouco mais ao longe, uma câmera de segurança na praia capturou seus movimentos. Após pegar a onda, André sentou em sua prancha e continuou remando. De repente, ele foi atingido de baixo para cima. Nas imagens, é possível vê-lo, ao lado de uma barbatana. O impacto agitou a água. O tubarão tinha mordido sua perna. Todos que estavam ali e viram a cena agiram imediatamente. Surfistas nadaram para pegá-lo e o tubarão não fez mais ataques, desaparecendo. Deian Neve, um dos que o tirou do mar, agiu depressa e fez um torniquete firme com a cordinha de sua prancha. Mesmo assim, o sangue jorrava forte. André teve uma parada cardíaca. Ele estava muito debilitado, desacordado e com uma hemorragia severa. Ele morreria em minutos ali mesmo se uma ambulância não chegasse logo. A comoção chamou a atenção de um clube de socorros no mar que ensinava jovens sobre salvamento. 5 dos professores correram com kits de trauma e um desfibrilador quando ouviram sobre um surfista agonizando na praia. Incrivelmente, havia 2 médicos, uma enfermeira e um paramédico passando pela praia no exato momento, que também ajudaram nos socorros. Ambulâncias e um helicóptero chegaram trazendo mais paramédicos. Uma força-tarefa havia sido montada. Uma transfusão de sangue foi feita ainda dentro da ambulância. André foi levado direto para a cirurgia e internado em estado gravíssimo. Estava quase morto. Contra todas as possibilidades, ele ainda resistia. Teve sua perna direita amputada. Ele permaneceu em estado crítico, mas estável. Contrariando as expectativas, ele resistiu e sobreviveu, mas teria que lidar com uma vida nova. Na noite do ataque, jornais noticiaram que Sydney sofreu 3 ataques de tubarões em 36 horas. A repercussão foi imediata. Os ataques assustaram o público. Todos tinham certeza de que os incidentes não eram isolados
estavam acontecendo com frequência. Mesmo assim, com o perigo, alguns surfistas ainda não estavam muito convencidos de que deviam evitar o mar. Acreditavam que só tinham que ter cuidado e evitar os locais dos ataques. New South Wales, localizado na costa sudeste da Austrália, é um estado populoso e sua capital é Sydney. É um estado altamente diverso, com praias de surf de classe mundial. Tubarões circulam em toda a região, mas isso não diminui o impacto dos ataques considerados raros. A notícia sobre tantos ataques na capital gerou espanto nos moradores do estado. Eram muitos ataques em pouco tempo. Contudo, a cidade de Sydney está na costa leste, à beira do Oceano Pacífico, relativamente longe da maior parte do estado, e essa distância trouxe uma sensação de segurança para os surfistas e banhistas. Em 20 de janeiro de 2026, Paul Svirdinas, de 39 anos, estava pronto para surfar. Ele estava em uma praia de Point Plomer, ao norte de Port Macquarie. Era de manhã e ele queria pegar as primeiras ondas do dia. Point Plomer está a aproximadamente 450 quilômetros de carro de Sydney, a cerca de 5 a 6 horas de viagem. Svirdinas sabia dos ataques, mas eles aconteceram a uma longa distância. Não deu tanta importância. Além disso, era um surfista experiente, sabia identificar riscos, conhecia o mar. Tinha certeza de que aqueles ataques estavam restritos à capital. Paul surfou a vida inteira em Point Plomer. Não ia parar agora. Era por volta das 9. Ele estava em sua prancha e já tinha pegado muitas ondas. Apenas alguns minutos depois, ele se sentou na prancha e esperou mais uma boa chance. Contudo, nesse momento, ele sentiu a prancha sacudir. Ao olhar para trás, viu um tubarão com os dentes cravados nela. Paul manteve a calma e assim que o animal soltou, ele nadou, ainda em cima do objeto, o mais rápido possível para a praia. O susto foi grande, mas ele não teve ferimentos graves, apenas leves, e nem mesmo sabia como tinha conseguido escapar. Foi ao hospital, onde recebeu alta no mesmo dia. Paul foi o quarto atacado por um tubarão em 48 horas, em janeiro. Esses ataques, sendo 2 brutais, tornaram o começo do ano um dos piores em muito tempo na Austrália. Conforme as semanas e meses seguiram, mais nenhum caso foi registrado. Os incidentes foram atribuídos às fortes chuvas, mais intensas que o normal, que causaram alagamentos e resultaram em maré cheia e turva, aliados à geografia. A maioria das pessoas esqueceu dos ataques e a vida seguiu. No entanto, o que elas não sabiam era que esse não seria o fim. Em maio de 2026, Steven Matabone, de 38 anos, era um mergulhador e pescador conhecido e querido por amigos. Era experiente, gostava do que fazia e saía quase todos os dias de barco. Matabone gostava muito do mar e trabalhou na secretaria do clube Blue Water Free Divers, uma pequena organização de incentivo ao mergulho livre. Atuou em diversos setores da empresa, sendo a secretaria onde passou mais tempo. Todos ao redor que tinham a chance de conhecê-lo passavam a gostar muito dele. Era uma pessoa de muitos atributos e simpática. Era casado e tinha 2 filhas. No dia 16 de maio, Matabone foi com mais 3 amigos para a ilha Rottnest, na costa oeste da Austrália, perto de Perth. A ilha fica do lado oposto da Austrália em relação a Sydney. É considerada muito boa para a pesca. As águas limpas são ricas em vida marinha. Pescar de barco é a melhor opção para quem quer variedade ou para pescadores profissionais. Mas as enormes quantidades de peixes não atraem somente pessoas. Existem tubarões, mas principalmente fatores como muitas vibrações na água e sangue é que podem atraí-los. Em Rottnest, tubarões de Recife e tubarões brancos predominam. Mesmo assim, para Matabone, a ilha era um lugar especial, que já tinha ido muitas vezes. Ele gostava muito do lugar e não tinha medo. Sabia dos perigos, mas depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa, perdeu o receio. As águas australianas são habitadas por tubarões, e Rottnest não fugia desse padrão. Como mergulhador australiano, ele não podia evitar tubarões. Contudo, nada nunca aconteceu, e dessa vez não seria diferente, acreditou. Ao chegar à ilha, o grupo trocou de roupa. Os 3, com roupas de mergulho e arpões, já estavam prontos para entrar no mar.
Matabone tinha como uma de suas grandes paixões a pesca com arpão. Tinha feito isso milhares de vezes, com amigos e sozinho. Esse seria um ótimo momento para ele. Ao mergulharem, começaram a circular. Não havia absolutamente nada fora do normal, nenhum sinal de perigo. Matabone e seus amigos atiraram em alguns peixes e, consequentemente, eles sangraram. Seus movimentos na água também causavam uma certa vibração. Diferente das outras vezes que pescou na ilha, dessa vez algo aconteceu. O grupo acabou chamando a atenção de um tubarão. Nem Matabone, nem ninguém percebeu quando a criatura surgiu. Estavam entretidos demais com os pequenos peixes. A criatura se aproximou daquele que estava mais próximo. O tubarão nadou rapidamente, abriu a boca e mordeu ambas as pernas de Matabone. Sangue se espalhou pela água. Os outros olharam e viram o amigo com as duas pernas presas dentro da boca de um tubarão branco. A fera era grande e estava fazendo um estrago. Steven tentou gritar, mas nenhum som saía. A dor era excruciante. A movimentação alertou os outros três, que agiram rapidamente, mirando seus arpões e atirando. O tubarão foi atingido e soltou o homem. Em seguida, nadou para longe. Eles nadaram até o amigo, que estava semiconsciente, o pegaram e o levaram para cima. No barco, Matabone foi colocado, agora desacordado. Estava perdendo muito sangue. Eles iniciaram uma RCP e um torniquete nas pernas, agora destruídas. Voltaram o mais rápido possível para a costa, onde uma ambulância já esperava. Steven foi levado ao hospital, onde foi submetido a cirurgias e amputações. Contudo, devido à extensão dos ferimentos, Matabone não resistiu e faleceu. Seus amigos e família lamentaram. Em entrevistas, disseram não estarem acreditando no que aconteceu. Um amigo, Thomas, disse que o primeiro amor de Steven foi o mar, mas seu segundo e maior amor era sua família. Moradores de regiões próximas se comoveram e fizeram uma arrecadação online para a família. Longe de Sydney, e depois de 4 meses, foi considerado o 5º ataque na Austrália e o 2º fatal, mas apenas uma tragédia. Porém, não seria o único caso de um mergulhador atacado no mês. No final de maio, Michael James, de 39 anos, estava fazendo um mergulho de pesca. Morador de Mount Sheridan, no lado sul de Cairns, era pescador e costumava pegar peixes na região. Contudo, estava indo bastante para regiões mais afastadas. No oceano perto de Cairns existem tubarões. A área faz parte da Grande Barreira de Corais, um dos ecossistemas marinhos mais ricos do mundo. Em 24 de maio, James, com mais 3 amigos, saiu para pescar. Era de manhã, e os 4 foram de carro até a marina de Cairns, onde pegaram um barco e iniciaram uma viagem de mais ou menos 1h30 até um ponto de pesca. Kennedy Shoal é um recife relativamente raso, na Grande Barreira de Corais. Suas águas são muito claras e com muita vida marinha, com peixes e tartarugas, um oásis da vida marinha. James e seus companheiros chegaram no tempo estimado e se trocaram para entrar. Os arpões já estavam carregados e eles iriam ficar até o fim da tarde. Como pescadores, eles sabiam dos riscos e sabiam também que a grande vida marinha atraía um número considerável de predadores. Era comum ver tubarões por ali, principalmente atrás de trutas e cavalas, mas a experiência com o mar, para James, era suficiente para evitar qualquer aproximação indesejada. Ele acreditava que, se tomasse cuidado, ficasse de olho e longe das áreas mais comumente visitadas por tubarões, não aconteceria nada. Kennedy Shoal era um ponto tão atraente para pescadores quanto para predadores. James era apaixonado pelo que fazia, e trabalhar, para ele, era ótimo. No primeiro momento, apenas James iria mergulhar. Equipado com o traje e com a arma, finalmente entrou. Nadando, ele procurava os peixes que mais valiam a pena. Os outros homens no barco vigiavam o perímetro. Mesmo assim, eles não perceberam quando um tubarão se juntou a eles. A fera nadava rente ao fundo, o suficiente para passar despercebida por olhos humanos. A criatura nadou silenciosamente perto do barco e chegou até James. Ele se tornou seu foco. Os colegas apenas viram uma movimentação brusca na água junto com o som da agitação. James havia acabado de ser atacado. Foi rápido. Os homens não pensaram, apenas pularam para salvá-lo. James tinha ferimentos profundos em sua cabeça
que sangrava copiosamente. Ele foi colocado no barco, e enquanto um chamava uma ambulância pelo rádio, outro pilotava o barco de volta e outro pressionava sua cabeça com uma toalha. Quando eles chegaram à costa, em um pier, os paramédicos já aguardavam. Porém, James acabou morrendo ali mesmo, devido aos ferimentos na cabeça, antes mesmo de entrar na ambulância. James era um caçador, casado e com uma filha. A espécie que o atacou não pôde ser identificada. Seus amigos não conseguiram ver a fera e ele também não conseguiu dizer. Iniciou-se uma investigação e um operador de barcos disse ter avistado muitos tubarões-touro em Kennedy Shoal. Esse ataque mortal reacendeu um debate sobre o abate de tubarões para conter o crescimento da população. Contudo, uma forte oposição se levantou para protestar, argumentando que essa não seria a melhor solução. A discussão gerou um impasse e impediu ações radicais. Biólogos disseram que o aumento dos predadores era consequência de mudanças ambientais geradas pelas próprias pessoas. James foi o 6º ataque e o 3º fatal no ano, até aquele momento, após Nico e Matabone. Em 6 de junho, no sábado, Daniel Turpin, seu pai e seu sobrinho de 14 anos saíram para pescar. Era por volta das 9h30 da manhã e eles só voltariam à tarde, ao pôr do sol. As Ilhas Michaelmas, perto de Albany, ficam a 420 quilômetros a sudoeste de Perth e são ilhas rochosas no Oceano Austral. É abrigo para aves marinhas, focas, leões marinhos e peixes, o ambiente perfeito para um pescador, um predador. Daniel era mecânico, profissional de reparo de carroceria, mas nas horas vagas praticava mergulho recreativo. Ainda assim, fazia pesca submarina, gostava de pescar e fazia isso tanto em terra quanto em mergulhos. Não era incomum que alugasse um barco por um dia para ir a algum lugar com amigos para fazer a atividade. Dessa vez, em 6 de junho, foi exatamente isso que fez. Suas expectativas eram de uma tarde divertida com a família. Era por volta das 11 horas quando Turpin entrou na água sozinho. Seu pai e seu sobrinho ainda estavam se preparando para entrar quando ele começou a atirar com o arpão. Sozinho ali, estava vulnerável e o sangue dos peixes se espalhava a cada tiro. Fez isso muitas vezes e não se preocupou. Contudo, um tubarão foi atraído até ele. O animal fez um ataque rápido e brutal, mordendo uma das pernas do homem. O mar ficou vermelho. Após a mordida, o tubarão soltou e Turpin usou suas últimas forças para subir. Do barco, seu pai e seu sobrinho o viram. Seu pai pulou na água, nadou até ele e, com a ajuda do sobrinho, o colocou no barco. Enquanto o pai tentava conter o sangramento com um torniquete, o sobrinho pilotava sozinho o barco de volta para a costa. Pelo rádio, pediram uma ambulância com urgência. No porto de Albany, os paramédicos já aguardavam. Contudo, mesmo com o resgate rápido, Daniel não resistiu. A extensão do ferimento era grande e ele perdeu muito sangue. Toda a cidade ficou abalada. Autoridades disseram que é uma comunidade onde todos se conhecem. O prefeito comentou que a morte atingiu forte porque ele era conhecido. A família ficou devastada. Ele era muito amado. Também agradeceram aos socorristas e ao apoio geral. O caso ganhou repercussão, pois foi o 6º ataque e o 4º fatal de 2026. Mais questionamentos envolvendo segurança no mar surgiram. A população ficou com medo. Especialistas disseram que ataques ainda são raros, mas a sequência de casos abalou a confiança de quem usa o mar. Contudo, com o passar dos dias, em outras partes da Austrália, as pessoas voltaram às praias. Em Sydney, Coogee Beach, localizada nos subúrbios do leste da cidade, é uma praia bonita e familiar, conhecida por suas águas cristalinas e calmas. Movimentada, fica a apenas 15 a 20 minutos de carro do centro de Sydney. Atrai nadadores, surfistas e turistas. Leah Stewart era uma professora de 34 anos, casada e com uma filha pequena. Era 13 de junho e ela decidiu dar um pulo na praia para nadar. Era de manhã e ela não iria demorar. Leah sempre gostou muito do mar. Morar perto de um local tão acessível era quase um sonho. Sempre que tinha oportunidade, ia a alguma praia, mergulhava um pouco e ia embora. Quando sua família não podia ir com ela, não se importava, ia sozinha.
Como moradora de Sydney, tinha ouvido falar dos ataques recentes. 4 deles tinham acontecido em 48 horas, e outros 3, embora bem mais distantes, foram todos fatais. Coogee Beach não está tão longe de Manly, local do terceiro ataque, a Andre, e Vaucluse, local do primeiro ataque a Nico Arctic. Ou seja, Coogee Beach estava sendo uma região complicada. Mesmo assim, Leah não se importou. Muitas pessoas entravam no mar todos os dias desde que os ataques aconteceram. Ela era moradora, conhecia os riscos, mas sabia também que ataques de tubarões podem parar de acontecer de forma súbita, e ela não iria deixar de mergulhar como todos os outros. Por que teria que se privar assim? Leah foi para a praia de Coogee. Estava só. Era por volta das 11, e ela apenas deixou suas coisas no carro e foi direto para o mar. Ela entrou e começou a nadar. A praia não estava muito cheia, mas alguns haviam trazido drones que sobrevoavam o mar. Eles acabaram registrando um tubarão rondando. Leah nadava a cerca de 30 metros da parte mais rasa. Um atleta profissional de stand-up paddle, chamado Charlie Vercoe, também estava no mar, treinando para o Campeonato Mundial do ano, no Havaí. Ele estava a poucos metros de Leah e podia vê-la. De repente, as pessoas na praia começaram a gritar: "Tubarão!" Charlie ficou assustado. Ele estava na água. Mas em seguida notou as pessoas apontando para uma mulher apenas um pouco mais distante dele. Leah começou a gritar de repente. As pessoas na praia ficaram desesperadas. Era um ataque de tubarão. Um celular registrou o ataque. Leah foi arrastada para baixo da água pelo tubarão e ficou alguns segundos. Charlie conseguiu vê-la novamente quando ela voltou à superfície. Ao seu lado estava a barbatana de um grande tubarão. Charlie estimou que a criatura tivesse 3 metros. Então Leah desapareceu novamente e, para alívio de todos, voltou a aparecer. Todos que olhavam não faziam ideia do que estava acontecendo com ela, nem se sobreviveria. Felizmente, o tubarão a soltou. Charlie, em sua prancha, rapidamente foi até ela e a segurou. Ao olhar para ela, Charlie percebeu que ela estava sangrando e perdendo consciência. Outro homem, também em cima de uma prancha, nadou para ajudar. Os dois a seguravam enquanto as pessoas na praia chamavam uma ambulância. Diversas equipes prestaram os primeiros socorros ali, antes que fosse levada ao hospital. Nos dias que seguiram, Leah foi submetida a múltiplas cirurgias, enquanto os médicos lutavam para estabilizá-la. Ela permaneceu em estado crítico e foi colocada em coma induzido. Seus ferimentos eram tão graves que os médicos foram obrigados a amputar um de seus braços. Contudo, mesmo com os ferimentos e a perda de sangue, ela sobreviveu. Embora a recuperação fosse lenta, sua família ficou feliz que ela estava fora de perigo. A Austrália já é, historicamente, um dos países com mais ataques de tubarão. A média recente é de cerca de 20 a 27 ataques por ano e em torno de 2 a 3 mortes por ano. Ataques acontecem o ano todo, mas, considerando os milhões de pessoas no mar, eles são relativamente poucos. Em 2026, os ataques estão acima do normal em alguns aspectos. Já houve vários ataques em sequência e casos graves e fatais próximos uns dos outros. De janeiro a junho, foram 8 ataques, sendo 4 fatais, bastante para um período tão curto. No começo de janeiro, os 4 ataques tinham a ver com o período de chuvas, mas em maio o período de chuvas já havia passado. 5 ataques também foram concentrados em Sydney, enquanto um foi na Grande Barreira de Corais, outro perto de Perth e outro nas Ilhas Michaelmas, lugares espaçados. Pode-se dizer que é uma onda incomum de ataques. Mesmo assim, para a Austrália, esses números ainda não são tão alarmantes, e há muito mais mortes por afogamento ou por acidentes comuns do que por tubarão. Mesmo com uma sequência incomum, a Austrália já tem muito mais ataques comparado ao resto do mundo. O ano ainda não acabou, e o questionamento que fica é quantos mais casos irão surgir.